juntos! Oi! Estamos de volta a Crescer a Dois com a série Relacionamento Destruído. Tem solução? Essa é a pergunta de 1 milhão. Se você acompanhou o nosso vídeo anterior, a nossa live anterior, você sabe que nós estamos falando sobre o primeiro passo após a quebra da confiança, que nós falamos muito e deixamos bem claro, que é assumir responsabilidades. Se você não assistiu, volta lá no primeiro vídeo da série para que você tenha um entendimento, e nós estamos fazendo essa construção. Pois é, e o tema de hoje, reconstruindo tijolo a tijolo. Nós vamos conversar sobre outro aspecto, não corta essa, que é fundamental para a reconstrução do amor, que é o diálogo e a verdade. Bom, esse você já conhece, né, desse jeito? Esse é o Josias. E essa é a Cleia. Linda. E aí, casal? Da quebra de confiança, a dor da quebra, aquela que nós falamos, né? A dor, a confiança abalada. Depois disso, surge aquela pergunta, né? E agora? E agora, como que a gente segue? E agora, José? E a resposta, olha, vai passar com toda certeza pela conversa, pela comunicação, pelo diálogo e a verdade. Olha a gente falando de comunicação de novo, né? Não tem jeito. Muitos de vocês podem perguntar como abrir o coração e falar sobre dores, dúvidas e medos sem gerar ainda mais conflito. Essa é uma arte, gente. Não tem como. Mas é totalmente possível de aprender e praticar. É necessário aí, ó, muito esforço. O diálogo no relacionamento, a comunicação do casal, falar a verdade, agir com honestidade no relacionamento, tudo isso é fundamental, é necessário, e tudo isso precisa de esforço, né? Sim. Afinal, quem não está buscando, quem não sofreu nessa questão da quebra da confiança e não está buscando a reconstrução, a reconciliação da confiança? Após uma crise, inevitavelmente vai procurar por formas de melhorar a comunicação. Esse é o caminho. Então, teve a quebra de confiança, teve o assumir a responsabilidade, e agora vamos falar sobre isso. Vamos dialogar, vamos nos comunicar. Coisas importantes: ser honesto na comunicação, super importante, ser assertivo na comunicação, abrir o coração. Qual é o papel da comunicação transparente no processo de reconstrução? Ela é a base de tudo? É simples. Ela é a base. E como base a gente pode lembrar, né, amor, da construção ou da reconstrução de uma casa que foi parcialmente destruída. Então caíram algumas paredes por conta do que aconteceu, e agora a gente vai reconstruir esse relacionamento de novo. E como constrói? Tijolo a tijolo, tijolo por tijolo. Cada um sendo colocado em cima do outro. E o que é legal, né? O que dá liga nesses tijolos para que eles não voltem a cair é justamente exercitar essa comunicação honesta. Por isso que a gente sempre coloca a comunicação como uma das bases super importantes. Ela é a argamassa, é o cimento que vai dar a liga nos tijolos, né? E precisa ser usado o quê? Para tentar de novo levantar essa casa emocional. Né? Exatamente. Sem uma conversa aberta, sem uma conversa honesta, a desconfiança, ela continua ali. Ela continua ali, pairando na cabeça da pessoa que foi acometida, é como uma nuvem escura. Porque a pessoa quer saber como foi, o que aconteceu, porque ainda que talvez não consiga se chegar a uma resposta. O porquê? Porque, na verdade, a pessoa que cometeu, ela tem que assumir. Eu fiz isso e por isso, não eu fiz isso por causa dele, né? Então, a conversa honesta, sincera, ela é fundamental, porque senão ela vai ficar ali. As dúvidas, as perguntas, tudo ali na cabeça, né? Como realmente uma nuvem, escura, né? Negra. Pensa hipoteticamente em uma situação. Um dos dois, né, cometeu um erro grave. Se a conversa for evitada, ou seja, houve o problema, houve o rompimento de confiança, houve a deslealdade, houve a infidelidade, mas se não se fala sobre isso, se o outro fica cheio de rodeios,
Enquanto um fica cheio de rodeios, o outro fica remoendo essa dor. Esperando. Fica aquele negócio totalmente ruim. A distância só vai aumentar. Como tentar curar essa ferida infeccionada? Sem limpar. Percebe? Você que já se machucou, quem nunca se machucou aí? Quem nunca teve aquele ralão, né? Quando era criança principalmente, mas machucou e tinha que fazer o processo, né, de curativo. A limpeza. Limpar a área, dói, né? Depois te enfaixar, aí você vai trocando os curativos. Cada vez que você tira o curativo, dói, mas tem que fazer. É um processo necessário para que haja a cura. E aqui a gente está falando justamente isso, da restauração do relacionamento que teve um machucado muito profundo. Ou seja, quanto mais profundo o machucado, maior é o processo de cura, é mais demorado. Mas a cura, ela vem. Uma pessoa que teve uma fratura, ela não vai morrer daquela fratura, desde que ela cuide da fratura. Não é? Então, em relacionamentos é a mesma coisa. O que a gente está falando hoje aqui é justamente sobre isso. E a conversa clara, a conversa honesta, né? A conversa empática, não é uma conversa que busca culpados, mas que coloca diante do outro, de coração aberto e limpo, tudo o que aconteceu, porque aconteceu, assume a responsabilidade pelo que fez também, ok? Isso vai sendo, né, o material necessário para que essa cura dessa ferida aconteça. Porque se não limpar essa ferida, ela vai infeccionar. Sim, só pior. Ela vai infeccionar, ela vai infectar. Falar a verdade é fundamental. Mesmo que doa. Mesmo que doa, a pessoa que foi ferida, ela quer entender o que aconteceu. Ela precisa entender o que aconteceu. E por isso que ela fica perguntando, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque ela precisa entender. Mas assim, sem justificativa daquelas que nós já falamos, eu fiz porque você... Sem escapativismo. Sem vitimismo também. Também. Sentir, é preciso que a pessoa ferida sinta que o outro, ele está sendo verdadeiro nas suas palavras, ele está sendo verdadeiro, ele está sendo transparente, porque qualquer tentativa de esconder o porquê não vai minimizar a dor do outro, vai só aumentar. Então, quando a pessoa procura esconder aquela verdade, ela pode ser interpretada pela pessoa que está sentindo a dor como mais uma quebra da confiança, entende? Então, por quê? Porque se a pessoa fica só quietinha lá, escondidinha, e eu já pedi perdão, eu já reconheci meu erro, e fica só nisso daí, a pessoa entende que não, ele está escondendo mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa por trás disso daí. Existe uma frase, amor, que ela é muito legal quando a gente fala sobre isso, né? Meias mentiras não constroem uma verdade. Pensa nisso. Dá motivo, né, para a pessoa que sofreu a traição, ela fica pensando tantas coisas, e essas tantas coisas doem tanto, traz tanto sofrimento, e a outra pessoa que fez, muitas vezes ela fica lá na dela, sentadinha no sofá e estou arrependido, mas não fala com a pessoa, conversa, fiquei nervosa, vai para ele agora, deixa eu me acalmar. Às vezes tem aquela história também, né? Existe arrependimento e remorso. A maioria das vezes a gente vai falar a verdade quando é pego. Se nunca descobrirem o que você fez, você nunca vai também se entregar. Talvez você leve isso por 1 ano, 2, 3, 5, 10. Mas a verdade é que quem faz isso e não é pego ou não se abre e confessa, ele vai continuar fazendo. Não tem essa história de foi só uma vez. Né? A maioria das vezes os casos que não chegam é pessoas que são pegas no flagra. E aí ela vem com todo o discurso de arrependimento e tal. Mas, volto a dizer, olha, falar a verdade e ser honesto transmite para outra pessoa, quando você está falando a verdade e está sendo honesto. Meias mentiras, verdades, né, meias verdades também, isso vai só gerando mais desconfiança ainda. Então, é importante. Você, que já de repente está passando por isso, você, por algum motivo, você pisou na bola e você foi lá, pediu perdão, mas ainda está no processo, você acha que não está acontecendo nada, se autoexamine também. Você está demonstrando sinais de arrependimento
no dia a dia, porque isso é um processo, lembra? É reconstruir a confiança, ou você só teve remorso? Eu vou te dar um spoiler, remorsinho não vai resolver. Você não vai reconstruir com remorso. Vai reconstruir com arrependimento, arrependimento que gera fruto, ou seja, arrependimento que traz uma fala verdadeira, um compartilhar de coração aberto mesmo. Abrir mesmo. Fala tudo o que aconteceu, sem meias verdades, ou seja, ser honesto, pelo amor de Deus. Por quê? É isso que o outro que foi magoado, machucado, traído, que sofreu a infidelidade, ele espera, né, que aquele que foi infiel, ele haja dessa forma honesta, verdadeira, para que ele, que foi a vítima, também consiga superar a dor, consiga também encontrar a cura do relacionamento. A gente encontra às vezes pessoas que foram infiéis, mas exerceram um pedido de perdão tão meia boca, tão mal feito, que acabou não resolvendo. E a pessoa acha que não resolve. Por quê? Ah, não, comigo não resolveu. Não resolveu porque você não fez do jeito certo. Você não foi verdadeiro. Você não foi genuíno. Você não foi honesto. Né? É só um compartilhamento que a gente pode fazer aqui hoje, porque a gente também caminha, né, aconselhando, acompanhando casais que passam por isso, e às vezes a gente não percebe, né, esse arrependimento genuíno. E quando não tem o resultado, dá a impressão de que assim, não tem jeito para casais que viveram a situação de fidelidade. Se as duas partes, né, assumiram seus papéis do jeito certo e usarem as ferramentas corretas, há sim um caminho de reconstrução. Quais os riscos de omitir ou de mentir? Os riscos são muitas, as consequências são muitas. Agora, eu devo falar a verdade, apesar da dor que eu vou causar? Você já causou uma dor. Agora, a questão é você assumir aquilo e ser transparente, porque senão, né? Então, é uma faca de dois gumes. Mas se eu falar, vai doer? Eu não vou falar porque não vai doer. E aí você pensa sobre isso e pensa como você pode estar destruindo não só a pessoa, mas o relacionamento, a família. Então, por via das dúvidas, não faça, não quebre. É muito melhor. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Esse assunto é pesado, né? É demais. A verdade não lhe curva em todos os momentos? Você acha que deve o tempo todo falar a verdade? Mesmo que doa? Compartilhe aí com a gente. Isso também é um assunto bastante interessante e relevante, e às vezes as pessoas têm um certo tabu de falar sobre isso. Né? A verdade dentro do relacionamento, ela é importante em todo momento? Compartilhe aí. Compartilhar. E olha, pensa também assim, quando você for conversar, escolha um lugar tranquilo, escolha um momento onde não haja interrupção, né, de pessoas passando para lá, de uma forma para lá e para cá, de uma forma que você sinta vontade, porque pensa, você vai jogar uma bomba em cima da pessoa e você tem que estar também em condições de dar o suporte, né? Como nós falamos agora, sendo transparente, sendo honesto, para que a pessoa que teve a dor, ela consiga se reerguer apesar da dor, né? Então, escolha um momento, escolha um lugar tranquilo para que você faça isso. Comece falando sobre os seus sentimentos. Use eu sinto, em vez de dizer o que o outro fez. Use exemplos, tipo, eu me senti inseguro, ao invés de eu fiz isso por sua causa. Transmita segurança naquilo que você está falando, porque é isso que a pessoa está esperando de você. E tem mais ainda. Pratique escutativa. Ouça de verdade, pelo amor de Deus, o que o outro está dizendo. Sem interromper, tentando entender o ponto de vista do outro. E aí eu falo para os dois. O ponto de vista dos dois é importante. Não desfaça do ponto de vista do outro. Seja você o que foi ofendido ou o que ofendeu. Tá bom? Praticar a escutativa é importante para os dois. Valide o sentimento de um e do outro. Eu sei que na hora aquele que foi ofendido está querendo morrer ou matar, mas é importante que também tente praticar isso. Validar o sentimento do outro, mesmo que você não concorde com a reação do outro. Reconheça que o outro tem direito de se sentir daquela forma. Né? Não tem coisa pior dentro de uma DF, de discutir um relacionamento, do que o outro demonstrar desinteresse por aquilo que você está sentindo.
Isso deixa a pessoa, assim, totalmente desmotivada a voltar a conversar em outros momentos. E, importante também, né? A paciência. Paciência. Sem ela, nada acontece. A reconstrução da confiança, lembra que a gente falou? Reconstruir a confiança. Pegar aquele copo de cristal e fazer com que ele se torne novamente um copo de cristal. Isso leva tempo. E aí eu quero só acrescentar que, baseado nos atendimentos que nós temos, às vezes, muitas vezes, a pessoa que causou o problema, ela não tem paciência de ouvir a vítima chorando, se lastimando, tentando entender o porquê, e aí ela explode e fala, eu já falei, eu vou ficar repetindo a mesma coisa. Então, às vezes, o agressor não tem paciência e não respeita aquele momento onde houve aquele boom, aquele baque. E aí o agressor, ele acaba se colocando no lugar de vítima, tipo, eu já falei tudo que eu tinha para falar, ela não me entende, ele não me entende, ele não me perdoa, eu já assumi o meu erro. E aí, ai meu Deus. Então, paciência. E lembre-se que o objetivo desse diálogo não é também ficar procurando culpados também, né? Mas sim construir um entendimento mútuo, traçar um novo caminho para um recomeço, para recomeçar juntos. E esse processo, embora ele seja possível, nós já vimos tantos, né? Sim, Tantos verdade. casos, ele é um passo lento, ele é o tijolo por tijolo, tijolo a tijolo que vai sendo colocado todos os dias ali no relacionamento e que muitas vezes vale muito a pena. É isso aí. Pessoal, se essa live está te ajudando, deixe o seu like aqui. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora para não perder os próximos passos dessa jornada. Tá bom? Não fica aí perdendo tempo, né? Se inscreve, dá o seu like. Né? Ajuda aí, né? Compartilha com casais que estão precisando. Recebe, aproveita, pratica, mas compartilha. E essa série? Continua! Continua! Esta série continua! Continua aí, porque aqui vai continuar. Até mais! Tchau!